Olá, alunos do curso FIC Horticultor Orgânico. Hoje, dando continuidade às nossas atividades, a gente vai falar um pouco sobre a produção de mudas em sistemas agroecológicos. Mas por que, pessoal, é importante a produção de mudas dentro da horticultura? Pessoal, para a maioria das plantas, quando você trabalha com muda, ao invés de trabalhar, com a semeadura ali, direta das sementes, você vai ter, com a muda, um desenvolvimento mais rápido e uniforme, além da obtenção de plantas com maior resistência. Então é por isso, pessoal, que eu encorajo aí os colegas, independente da escala que você estiver trabalhando, se era uma horta comercial ou mesmo na sua horta aí doméstica, que ao invés de trabalhar, com semeadura, que você separe um espacinho aí e produza as suas mudas para posterior transplantio, tá bom? Através dessa estratégia, você vai ter, plantas que se desenvolvem mais rápido, de forma uniforme e que vão apresentar maior resistência, tá bom? Pessoal, só que essa etapa, de produção ou mesmo de aquisição de mudas com terceiros é algo que a gente tem que ter muita atenção, mais atenção ainda dentro de sistemas de produção orgânica. Por quê, pessoal? Erros cometidos aqui nessa etapa de produção ou mesmo de aquisição de mudas são irreversíveis, tá? Nos sistemas que nós vamos trabalhar, a gente vai começar a ver, a partir do próximo módulo, nas nossas aulas sobre manejo de plantas daninhas, de pragas e doenças, a gente vai ver, pessoal, a importância da gente ter dentro dos nossos sistemas plantas sadias, fortes, vigorosas. Isso vai ser a base, pessoal, do nosso manejo de pragas, doenças e plantas daninhas, tá? Para eu ter um sistema sustentável, um sistema produtivo, e que seja resiliente, que tenha resistência às intempéries climáticas ou mesmo ao ataque de pragas e doenças, tudo isso começa com uma boa muda, tá bom? Então, aqui, mais do que nunca, a gente tem que ter bastante atenção com a qualidade, tá? Por quê, pessoal? Conforme eu coloquei, a falta de critério nessa etapa compromete tudo, pessoal. Se você está plantando uma muda de qualidade ruim, não há nada que você faça no manejo que vá compensar a má qualidade dessa muda. Então, aqui a gente precisa, desde já, estar muito atento à qualidade. Tanto se você for produzir a sua muda aí, dentro do seu sistema, ou se você for trabalhar, utilizando a aquisição de mudas com terceiros, tá? Por quê, pessoal? A muda vigorosa, a muda de qualidade, ela vai originar uma planta forte, produtiva e que resiste mais às adversidades climáticas e ao ataque de pragas e doenças. Pessoal, sem isso, sem essa planta forte, nós não temos uma agricultura sustentável e produtiva, tá bom? Isso aqui vai ser base. É por isso que a gente tem que ter bastante atenção, tá bom? Pessoal, e como que funciona isso, tá? Como que funciona isso segundo a legislação brasileira, para quem vai trabalhar aí com a horticultura certificada, tá bom? Com horticultura comercial certificada. A nossa legislação, pessoal, que inclusive aí, é fruto de uma portaria bem recente, ela diz o seguinte: na falta, pessoal, de mudas
produzidas de forma orgânica aí na sua região, você, né, mesmo trabalhando dentro de um sistema orgânico, você pode fazer o uso de mudas produzidas de forma convencional. E é isso que a gente tem observado, pessoal. A grande maioria dos horticultores orgânicos trabalha com mudas produzidas de forma convencional, tá? Isso acarreta numa série de problemas que a gente precisaria de mais tempo aqui para discutir, mas a gente tem essa situação tanto quanto contraditória. O pessoal trabalha com produção orgânica, só que todas as mudas são provenientes de sistemas convencionais. Só que isso está com os dias contados, pessoal. Essa mesma instrução normativa, na verdade, uma portaria, ela diz o seguinte: dentro de um ano, pessoal, contando lá a partir do dia 15 de março de 2021, vai ser proibida a utilização de mudas, né, provenientes de sistemas convencionais dentro da produção orgânica de hortaliças. O que isso quer dizer, pessoal? A partir do dia 15 de março de 2022, quem é produtor orgânico de hortaliça vai ter que trabalhar com muda produzida de forma orgânica também. Não vai poder mais fazer o uso de mudas produzidas de forma convencional, que é o que a gente observa hoje para a maioria dos produtores. Isso é bem interessante, né, pessoal? A gente, nós, a partir do ano que vem, nós vamos ter uma demanda muito grande por mudas produzidas de forma orgânica, tá? Isso é até interessante, né? Para quem está pensando aí em trabalhar com produção orgânica, essa importante etapa da produção, que é, né, a obtenção de mudas, isso hoje em dia, isso já é um ótimo mercado, tá bom? Um ótimo nicho de mercado, mas a partir de março de 2022 vai se tornar um nicho melhor ainda, tá bom? Por causa dessa obrigatoriedade que vai passar a existir. Pessoal, e onde nós vamos produzir essa muda então, né? Para quem não vai adquirir isso de terceiros, né? Para quem quer produzir a muda dentro aí do seu ambiente de produção. Pessoal, eu sugiro aqui a instalação, né, de alguma estrutura para manter essas mudas em ambiente protegido. A muda, pessoal, ela é extremamente frágil. E conforme a gente colocou, né, lá no início, a gente precisa aqui, né, de um material forte, de um material vigoroso. E nesse sentido, pessoal, a casa de vegetação, a estufa, ela vai fornecer, né, a proteção que essa muda precisa para ela se desenvolver bem e sem estar sujeita, né, a excesso de sol, a excesso de chuva, tá? Esse ambiente protegido, pessoal, essa casa de vegetação, né, ou essa estufa, como alguns chamam, vai ter um papel importantíssimo também na redução de pragas, de doenças, sem contar, pessoal, que utilizando a estufa, você vai ter, né, mudas mais uniformes, obtidas mais rapidamente, além de que na estufa, né, você tem um ambiente que é favorável à manutenção da umidade do ar, uma coisa que é bem importante também na produção de mudas. Beleza, pessoal? Então vamos tentar trabalhar aí, né, com uma casa de vegetação, com uma estufa, que isso vai ser muito importante. Pessoal, existe casa de vegetação, existe estufa de todos os tamanhos possíveis, tá bom? A gente não vai entrar aqui em técnica construtiva, né? Quem dera se eu tivesse expertise e tempo para falar disso. Só que existe um modelo bem simples, pessoal, de casa de vegetação que atende tanto a você ir, né, tanto ao colega que tem um sítio,
aos colegas também que tem uma produção comercial um pouco maior, aquele colega que tem uma produção doméstica e quer construir estufa pequena, né? Até pensando em múltiplos usos, não apenas a produção de muda, tá bom? Mas com madeira, sombrite e plástico, pessoal, vocês conseguem fazer uma estufa bacana, tá bom? O sombrite nas laterais, né, pessoal, para impedir ali a entrada, principalmente ali de pragas e ainda assim possibilitar que seja um ambiente ventilado. E em cima o plástico, né, o polietileno, que vai permitir que apenas parte da luminosidade passe por esse material e que vai proteger ali essas plantas jovens, né, principalmente do excesso de chuva. Tá bom? Então, esse é só um exemplo. Existem viveiros, né, pessoal, de diferentes formas, feitos com diferentes materiais, tá bom? É só uma possibilidade. E outra dica que eu dou, né, pessoal, uma dica importante em relação ao viveiro, é interessante, pessoal, que o telhado dele fique disposto na direção leste-oeste, tá? Então, dê uma olhada aí onde o sol nasce, onde ele vai se pôr, tá? E tente alocar o seu viveiro de forma, né, que o sol faça essa trajetória bem por cima do telhado, tá bom? Porque dessa forma, pessoal, você vai ter o máximo ali de incidência solar. A muda é extremamente exigente em luz solar, tá bom? Por isso que isso é uma dica importante para que você tenha bastante luz no interior desse viveiro. Além disso, pessoal, dentro da produção orgânica e de mudas de hortaliças, é interessante que você trabalhe aí com um sistema de bancadas, tá? Um tipo de bancada bastante utilizado, né? E que atende bem o que a gente precisa, que não é de uma aquisição tão cara, são aquelas bancadas ripadas, tá? Feitas aí com ripas de madeira, mas tem uma bancada semelhante também feita com estrutura metálica, tem um tipo de bancada também feita com pré-moldado, tá bom? O importante nisso, pessoal, é evitar que essas mudas tenham qualquer contato com o solo, tá bom? É extremamente importante evitar qualquer contato com o solo, tá bom? Porque esse contato com o solo, pessoal, pode ocasionar ali, né, o contágio de alguma doença, o crescimento exagerado da raiz, tá bom? Então essas bancadas são bem importantes aí. Além de dar praticidade, né? Essas bancadas também, pessoal, elas são importantes para a ventilação desse ambiente, para drenagem, e elas ainda possibilitam o que a gente chama de poda aérea das raízes, pessoal. A raiz ela vai crescendo ali através do recipiente, né? E esse recipiente ele deve ser vazado, ele deve ter um furo, porque a partir do momento que a raiz atingir aquele furo, ela tem contato com o ar do exterior e esse ar inibe o desenvolvimento daquela raiz pivotante ali que está descendo, tá? E esse fenômeno, né, que a gente chama de poda aérea, vai interromper o crescimento dessa raiz pivotante e vai estimular ali o crescimento de raízes laterais. Isso é extremamente importante dentro da produção de mudas. Beleza, pessoal? E onde nós vamos colocar o nosso viveiro, pessoal? Onde a gente vai colocar esse viveiro? Nós já vimos, né? Existem diversas técnicas construtivas, diversos materiais. A gente tem que ficar muito atento aí a questões relacionadas à insolação. E onde que nós vamos colocar esse viveiro? É preciso que a gente coloque esse viveiro, pessoal, num ambiente plano e bem drenado, tá? Aquele ambiente que acumula água, pessoal, não é interessante, tá? Vamos procurar ambientes com boa drenagem. Falando em água, pessoal, a produção de mudas, né, é bastante dependente da irrigação. Então é interessante também que o seu viveiro
esteja próximo, né, de uma fonte de água de boa qualidade. Além disso, né, novamente, a gente precisa, né, que seja uma área ali com boa incidência solar e com bom arejamento. Pessoal, controle de temperatura dentro do seu viveiro, né, dentro da sua casa de vegetação, dentro da sua estufa, é extremamente importante. E o arejamento, pessoal, a ventilação vai ter um papel muito importante nesse controle de temperatura. Então, é interessantíssimo, né, que o seu viveiro ele seja colocado em uma área arejada, de boa ventilação, tá bom? Pessoal, falando em local, a gente tem que ficar muito atento ao seguinte: as culturas, elas vão apresentar diferentes exigências quanto à temperatura para a germinação da semente. Então, você tem que ficar atento ao seguinte: dependendo do local onde você está, é muito difícil que certas sementes germinem, ou por excesso, né, de temperatura, ou por temperatura muito baixa também, tá bom? Então, pessoal, você precisa, né, sempre estudar sobre a sua cultura, conhecer a sua planta, porque pode ser, né, que na sua região não seja uma região bacana para produzir mudas de determinada espécie, por causa de restrição climática, tá bom? Principalmente relacionada à temperatura. E voltando àquela questão lá da ventilação, do arejamento do viveiro, a gente não pode deixar, né, que o nosso viveiro ele atinja temperaturas extremamente altas, porque isso vai comprometer, né, a germinação da planta. Se essa planta já tiver germinado, né, isso vai comprometer a dinâmica hídrica, vai comprometer a fotossíntese, vai comprometer a absorção de nutrientes, ou seja, a gente tem que ter um controle legal de temperatura no interior do nosso viveiro, tá? Pessoal, falando nisso, né, é muito comum que ao redor dos viveiros, né, a gente utilize um quebra-vento, tá bom? Muito disso com o papel aí de proteger a estrutura desse viveiro. Porque se você tem vento ali muito forte, incidindo de forma direta, a vida útil desse viveiro vai ser muito pequena. Então, é indicado sim a utilização de quebra-ventos próximo aos viveiros. Só que você tem que estar muito atento, né? Onde está o seu viveiro, tá bom? Pode ser, né, que por alguma questão aí relacionada à limitação da sua área, da sua região, o seu viveiro ele esteja instalado numa área de menor ventilação, tá? Então não será nesse caso, né, não será preciso quebra-vento. E além disso, pessoal, mesmo naquela região que venta muito, o quebra-vento ele tem que deixar passar grande parte da ventilação, tá bom? O viveiro não tem que ficar completamente isolado. O vento, novamente, tem um papel importantíssimo no controle de temperatura, no arejamento da planta, né? Que vai ajudar a prevenir uma série de doenças, tá bom? Então, muita atenção com essa questão. Pessoal, onde nós vamos produzir as nossas mudas de hortaliças? No mercado, a gente tem uma infinidade de recipientes disponíveis, pessoal. O que a gente vai utilizar como critério para fazer a escolha desse recipiente? A gente vai ver durabilidade, a gente vai ver, né, a praticidade no manuseio, a gente vai ver, né, a facilidade no reuso, a gente vai ver, pessoal, como que esse recipiente interfere no desenvolvimento das raízes, como que esse recipiente ele interfere no transplantio, né? Se
o transplantio é simples ou não utilizando esse recipiente, tá? Então, são uma série de questões que a gente tem que estar atento. E, obviamente, também, né, que tipo de muda você vai produzir? Muda de qual espécie você está produzindo? Aqui eu faço a seguinte ressalva, pessoal, para a nossa produção orgânica. É o seguinte, essas bandejas convencionais, né, que são utilizadas aí dentro da horticultura, aquelas bandejas de isopor, que vem até 200 células ali por bandeja, né, e que tem um volume muito pequeno, a gente tem que ficar atento, pessoal. Por quê? Dentro da produção orgânica, não vai adubo químico naquele substrato ali para a produção de mudas. Então, pode ser, né, que naquele substrato muito pequeno, de um volume muito pequeno, né, nesse recipiente muito pequeno, a planta ela possa sofrer com alguma deficiência nutricional, porque os nutrientes desse pequeno recipiente, eles se esgotam muito rápido, tá? Tem recipiente para produção de mudas que tem 10 ml. Então imagine, né? A quantidade de nutrientes ela vai se esgotar muito rápido. E como nós trabalhamos num sistema que não vai adubo químico, esse é um problema, esse é um risco que é recorrente. Qual que é a alternativa, então, para a gente da produção orgânica, pessoal? Tentar trabalhar com recipientes de volume um pouco maior, tá? Porque esse recipiente com volume um pouco maior vai evitar que esses nutrientes se esgotem, tá bom? Então vai ter uma bandeja ali que vai ter um recipiente um pouco maior. A gente pode trabalhar com tubete, a gente pode trabalhar com copo plástico, tá bom? Isso tudo de acordo aí, né, com o seu sistema, com o seu planejamento, o nível aí, né, de capital que você planeja investir, tá bom? Mas fique atento ao seguinte: aqui na produção orgânica, a gente precisa de um recipiente um pouquinho maior. A gente precisa de uma muda que cresça num volume de substrato um pouquinho maior, para a gente não ter problema com deficiência nutricional nessa fase tão importante que é a produção de mudas. Pessoal, aquela poda aérea que a gente estava falando, né? Ela é muito importante para reduzir, né, esse enovelamento de raízes e aumentar a emissão de raízes secundárias. A partir do momento que eu tenho esse recipiente que é furado ali ao final, né, a raiz ela tem contato com o ar e isso inibe o seu crescimento. A partir do momento que essa raiz pivotante ela para de crescer um pouco, você vai ter emissão ali de raízes secundárias. Isso é muito importante também, tá bom? Que você tenha ali, né, uma muda com a quantidade grande de raízes finas. E essa poda aérea é importante para isso. Beleza? Pessoal, qual o substrato que nós vamos trabalhar, né? Já falamos do ambiente, que vai ser preferencialmente uma estufa, uma casa de vegetação. Falamos do local, falamos do recipiente e agora vamos falar do substrato. Pessoal, o substrato é importante demais. Por quê? O vigor da muda, a qualidade da muda é proporcional ao desenvolvimento da raiz. Inclusive, né, se você não for produzir mudas, se você optar por comprar, primeira coisa que você for fazer aí, né, quando você for adquirir um lote de mudas, é você tirar uma, duas e avaliar o sistema radicular, tá? Muitas vezes você tem a parte aérea ali bonita e tal, muito vistosa, cresceu bem, mas o vigor da muda é proporcional ao desenvolvimento de raízes, tá bom? E esse desenvolvimento de raízes depende do substrato, tá? Então, pessoal, pensando em substrato, o principal critério que a gente vai considerar é
como, né, que esse substrato, ou se ele proporciona ou não o bom desenvolvimento radicular. Tá? Além disso, né, pensando aqui em sustentabilidade, é muito importante também que a gente trabalhe com materiais de baixo custo, disponíveis na nossa propriedade, disponíveis na nossa região, tá bom? Pessoal, outra coisa importantíssima em relação ao substrato, isso aqui é gargalo na produção de mudas, tá? Isso aqui é um dos gargalos. Todo substrato, pessoal, deve ser livre, completamente livre da presença de doenças, tá? Porque várias doenças, elas ficam ali no solo, só esperando a planta, tá bom? O substrato também deve ser livre da presença de pragas e da presença de sementes de plantas daninhas, tá? Ou qualquer outra estrutura de propagação. Então, muita atenção, pessoal. Não pode ter esporo de fungo, não pode ter esporo de bactéria que causa doença no nosso substrato, não pode ter aquela raiz, aquela semente ali de planta daninha, só esperando a condição favorável para emergir. Nada disso pode ter no nosso substrato, tá? Além disso, pessoal, pensando em produção orgânica, a gente tem que ter muita atenção também com a questão de contaminantes ou resíduos de qualquer natureza, tá? O nosso substrato não pode ter resíduo de tratamento de madeira, não pode ter resíduo de herbicida, tá bom? A gente tem que ter muita atenção com isso. Tem que ser um produto, né, um material de altíssima qualidade e livre de qualquer contaminação, tá bom? Quais exemplos a gente tem aí, pessoal? São inúmeros exemplos de materiais que nós podemos combinar para obter um substrato, tá bom? Isso aí, novamente, vai variar de acordo com o que você tem disponível na sua propriedade ou na sua região. Um exemplo bacana de substrato é um que é uma combinação aí de solo com composto orgânico, né? Proveniente lá da compostagem, numa proporção aí 50-50, tá? Tem um outro exemplo que é a serragem mais o esterco curtido, numa proporção de 60% de serragem mais 40% de esterco curtido, tá? Uma outra alternativa ainda, um outro exemplo, que novamente são inúmeras possibilidades, é a vermiculita, né, que é aquele material expansivo, bastante eficiente para retenção de água, com areia e com composto orgânico, na proporção de 20% de vermiculita, 30% de areia e 50% de composto orgânico. Beleza, pessoal? Então, são diversas combinações e você vai definir isso de acordo com o que você tem disponível. Pessoal, conforme a gente falou, né, esse material ele precisa ser 100% livre de qualquer contaminante orgânico ou químico, tá bom? Então, nós precisamos fazer o tratamento do nosso substrato. Como que a gente pode fazer isso, pessoal? Uma primeira alternativa é a compostagem. Por quê? Nós vimos, né, que o processo de compostagem, durante o processo de compostagem, né, aquela pilha atinge altas temperaturas e essas altas temperaturas são suficientes aí, né, para inativar esporo de fungo, esporo de doença bacteriana, semente de planta daninha, tá? Algum contaminante ali biológico, como antibiótico, tá bom? Tudo isso a compostagem consegue limpar o nosso material disso tudo, tá bom? Então, se você estiver trabalhando com material aí compostado, não precisa desse tratamento, tá?
Caso não esteja trabalhando com compostagem, você pode fazer o tratamento do seu substrato através, né, da solarização em piso de cimento. Você vai espalhar esse material em piso de cimento e deixar ali por 2 dias, né, coberto com uma lona, e aí o sol ali, né, o sol naquele material e a alta temperatura vai causar, né, a esterilização parcial do seu substrato, ou mesmo utilizar um coletor solar, que foi um aparelho desenvolvido pela Embrapa, onde você tem essa caixa, né, dentro dessa caixa, com essa parte superior de vidro, você tem alguns tubos metálicos e você coloca o seu material no interior desses tubos metálicos. E de forma bem rápida, né, você consegue tratar esse material através aí da alta temperatura que esse aparelho atinge, tá bom? São algumas alternativas. Além disso, pessoal, a gente pode fazer o tratamento desse substrato com a utilização de um inimigo natural, que é o tricoderma, que nós vamos falar posteriormente aí nas nossas aulas de controle de doenças, tá bom? Mas esse tricoderma, pessoal, ele é bastante eficiente contra vários patógenos de solo que podem estar presentes no seu substrato. E, além disso, ele tem um efeito aí, né, de estimular o crescimento de raiz, tá? E, por último, e bem menos comum, a gente ainda tem, né, uma estratégia para tratamento aí de substrato, que é a esterilização a vapor. Esse é um método mais caro, um pouquinho mais complicado, tá bom? A gente não vai entrar muito em detalhe, não. Pessoal, vamos falar de adubação agora. Nós falamos, né, das diferentes alternativas que nós temos de substrato. Aí eu chamo novamente a atenção para o seguinte: muita atenção na composição do seu substrato, porque além dos materiais disponíveis, né, você tem que considerar também o equilíbrio nutricional desse material que você está fornecendo para o desenvolvimento da muda, tá bom? E outra coisa que a gente tem que ter atenção, pessoal, é que as exigências nutricionais da muda, da planta jovem, são diferentes de uma planta adulta. Exemplo, pessoal, exemplo muito importante aqui. Para a maioria das culturas, né, o nutriente mais exigido é o nitrogênio. É o nitrogênio. Já para uma muda, para uma planta jovem, o nutriente que você vai ter que fornecer em maior quantidade é o fósforo. É o fósforo. Então, muita atenção com isso, pessoal. A maioria dos materiais orgânicos são ricos em nitrogênio, né? E muitos desses são pobres em fósforo. Então, atenção com isso. É possível, né, que você tenha que lançar mão aí de algum pó de rocha, de algum outro material, para que você forneça os nutrientes que a planta precisa nesse estágio, tá? Que é a emergência ali e o desenvolvimento dessa planta jovem. Beleza? Além disso, pessoal, nós temos algumas opções que a gente pode fazer a adubação foliar, né? Via ali irrigação. Aí a gente vai ter biofertilizante, a gente vai ter micro-organismo efetivo, a gente vai ter uma série de produtos biológicos, tá? Isso tudo de acordo com a sua cultura, a sua escala, tá bom? E com o nível aí de tecnologia que você está trabalhando. Mas o ideal, pessoal, vamos ser sinceros aqui, você está trabalhando com uma planta muito jovem, muito pequena, com poucas folhas. Tenta fornecer tudo que essa planta precisa via substrato, tá bom? Via substrato. Você pode, inclusive, utilizar esse biofertilizante,
utilizar esse micro-organismo efetivo lá na composição do seu substrato, tá bom? Mas a fertirrigação, né, a adubação foliar via irrigação é uma alternativa também. Pessoal, a gente falou, né, de viveiro, de recipiente, de substrato, mas de onde vai vir a semente, né? De onde vai vir a semente? Pessoal, as sementes, a maioria das sementes que nós vamos utilizar são produzidas de forma convencional. E como são sementes produzidas de forma convencional, elas recebem uma série de tratamentos, tá? São materiais para combater fungos, são materiais para combater doenças bacterianas, são materiais para evitar ataque de praga, são materiais ali, né, que tem algum nutriente presente e visa a adubação dessa planta jovem, tá? Mas são, então, pessoal, sementes tratadas com agroquímicos. É por isso que elas têm essas cores fortes aí, inclusive. Então, pessoal, mesmo produzindo a sua muda de forma orgânica, seguindo todos os preceitos aí da agricultura orgânica e da agroecologia, aquela semente que você utiliza, muito provavelmente ela foi obtida de forma convencional, tá? A oferta de sementes orgânicas ainda é muito pequena, principalmente para hortaliça. Se a oferta de muda é um problema, né, e que em 2022 pode se tornar um problema ainda maior por causa da obrigatoriedade, essa questão de sementes é ainda mais complicada. Para a gente falar de produção orgânica de sementes aqui, a gente teria que ter um curso à parte. Não era só nenhuma aula, era um curso só sobre isso. Mas o que acontece? Você vai comprar, né, essa semente, que na maioria das vezes foi obtida de forma convencional, ou seja, a semente ali quer receber o tratamento com agroquímicos, e você pode, né, fazer um processo aí de desintoxicação dessa semente, deixando esse material em imersão aí em biofertilizante ou em algum preparado biodinâmico por 24 ou 48 horas. Isso, inclusive, pessoal, favorece a emergência e mais rápida de algumas sementes de hortaliças, tá? Então, uma alternativa é isso: você deixar esse material lá imerso, né, nesse biofertilizante, nessa solução de biofertilizante ou nesse preparado biodinâmico. Pessoal, aí aqui outra questão interessantíssima. Nessa portaria de 2021, está falando o seguinte: você pode utilizar, né, essas sementes provenientes de sistemas convencionais, não tem problema, só que isso vai se tornar proibido a partir de 5 anos, pessoal. Então, da mesma forma que a gente vai ter uma demanda muito grande em relação à produção de mudas orgânicas a partir de 2022, a partir de 2026, a gente não pode usar semente produzida de forma convencional mais. A gente vai ter também que investir, então, na produção de sementes orgânicas. E isso é outro nicho aí interessantíssimo de mercado. Vai existir uma demanda muito alta, pessoal, pela produção aí de sementes orgânicas. Só conforme eu coloquei, né, a produção de sementes seria um curso aí à parte. Não dá para a gente entrar nisso aqui, não. Pessoal, vamos voltar para a produção de mudas aqui. Como que nós vamos irrigar essa muda, então? A muda, conforme os colegas aí já devem saber, né, é altamente exigente em água. Então, nós vamos fornecer muita água para essa muda, mas vai ser uma abundância, né, com o máximo de critério possível, né? Uma abundância com critério. A gente tem que estar sempre acompanhando o viveiro, tem que estar sempre acompanhando o substrato,
para evitar variações bruscas de umidade, pessoal. A muda é muito sensível. Você não pode deixar secar demais, tá bom? Então, novamente, né, você deve monitorar frequentemente ali o substrato para que essa umidade permaneça entre 70% e 80% ali por cento, tá bom? Você pode fazer isso através de sistemas informatizados aí que já existem, né? Sistemas automatizados, ou se você for um grande produtor aí de mudas orgânicas, ou você pode fazer isso de forma manual, tá? Você ir lá e verificar, né? De 70% a 80% de umidade é aquele teor de umidade ali que está bem úmido, mas que não escorre, tá bom? Fique atento com isso. Pessoal, o que é comum, né? O que é uma receita aqui mais generalizada, mas que isso naturalmente vai variar de acordo com a planta, de acordo com o seu viveiro, de acordo com a região, com a temperatura, com a umidade do ar, tá? Mas geralmente, pessoal, antes da planta emergir, né? Antes da sementinha ali emergir, a gente vai irrigar isso no mínimo 2 vezes por dia, aplicando ali um volume menor de água, tá bom? Você vai parcelar isso mais e aplicar um volume menor de água. Depois que a planta sai, depois que ela emerge, você tem que irrigar isso ao menos 1 vez por dia, tá bom? E vai aumentar um pouquinho aí o volume, ok? Muita atenção com os excessos, pessoal. O que eu tenho observado, né, em sistemas de produção de muda para horticultura, que o mais comum é o excesso, né, nem a falta. E o excesso é igualmente prejudicial, pessoal. Água demais dentro da sua casa de vegetação, dentro do seu viveiro, vai aumentar de forma exponencial a incidência de doenças, tá? Água em excesso vai aumentar as doenças aí atacando a sua planta. Se doença atacou, você não tem uma muda sadia, você não tem uma muda vigorosa. E todo aquele objetivo principal lá do início foi literalmente por água abaixo. Além disso, pessoal, a água em excesso compromete o desenvolvimento radicular. Você vai ter o que a gente chama de raiz preguiçosa. Tem tanta água que a raiz não precisa, né, trabalhar, não precisa se alongar, não precisa crescer para absorver essa água. Então você vai ter um problema de desenvolvimento das raízes, né? A raiz fica preguiçosa. Além disso, né, a água em excesso, naturalmente, vai limitar a absorção de nutrientes e reduzir a taxa fotossintética. Cuidado com excessos, pessoal. Monitore, parcele essa irrigação, tá bom? Não vamos trabalhar com excesso. Pessoal, um sistema muito utilizado para quem está pensando em montar o seu viveiro é a microaspersão. A microaspersão, ela é muito boa, tá? Dentro da produção de mudas, porque na microaspersão você vai ter gotículas bem pequenas e que vão se distribuir de forma uniforme, tá bom? E essas gotas menores, né, mais leves, elas não vão causar aquele revolvimento no substrato que uma gota maior causa. E essas gotas maiores, pessoal, elas podem inclusive causar o tombamento das mudas, tá? Então, muito cuidado durante a irrigação. A pessoa tem só um regador. Tenta trabalhar com o regador aí com os menores furos possíveis, tá bom? Faz sua adaptação aí, seja criativo, tá? Agora, se você quer montar um viveiro, né, uma produção comercial de mudas, ou mesmo se você tem uma horta maior, né, e quer produzir uma quantidade maior de mudas para você, tenta trabalhar com a microaspersão, tá bom? Agora vamos falar de aspectos fitossanitários. O que é preocupante, pessoal, dentro de um sistema orgânico de produção de mudas e hortaliças? Primeiro, vários patógenos de solo, várias doenças de solo que vão causar doenças, né,
vão causar problema em raiz e vão causar, né, e é bastante comum, tombamento da planta, tá? Então, muita atenção com os patógenos de solo. Professor, e como que eu vou fazer com esse patógeno de solo? Tratamento do substrato. É o tratamento do substrato que vai matar esses patógenos. Não pode existir no seu substrato nenhuma estrutura desses organismos, tá bom? Além disso, pessoal, um outro risco que a gente tem que ficar muito atento, e aí a gente já está falando de uma praga, que são os afídeos transmissores de viroses. O que é isso, professor? O que você está falando? Pessoal, afídeo é pulgão, é tripes, são aqueles insetos, né, sugadores. E esses insetos sugadores, pessoal, eles transmitem vírus para as plantas, tá? E esses vírus, né, eles vão comprometer o desenvolvimento daquela muda e inclusive a planta adulta, tá bom? Como que eu vou lidar com esses afídeos? Ambiente fechado. É por isso que a tela é importante, tá bom? Aquela tela, aquele sombrite que a gente falou lá no início, vai permitir a ventilação e vai impedir que esses organismos entrem, né, no interior aí do seu viveiro. Então, muita atenção. E além disso, pessoal, doenças foliares. E a prevenção de doenças foliares é feita principalmente com um bom manejo da irrigação. Água em excesso, ambiente abafado que não ventila, vai causar doença foliar. Tá bom? Pessoal, a partir acredito que do próximo módulo, nós vamos estar falando de pragas e doenças, tá? A gente vai ver que uma das condições que mais favorecem as doenças é a alta umidade e aquele ambiente abafado, aquela temperatura mais alta. Nós não podemos deixar isso acontecer dentro do nosso viveiro, tá bom? E esse manejo, pessoal, de pragas, doenças e plantas daninhas dentro da produção de mudas, ele é composto basicamente por uma série de medidas preventivas que a gente tem que estar muito atento durante todo o ciclo. Substrato sadio, água de boa qualidade na irrigação, o telado completamente fechado, né, de forma que não entrem ali no interior pulgão, mosca branca, trips, tá bom? O manejo racional da irrigação, sem excessos. Então, são medidas preventivas, pessoal. A gente quer ao máximo e nós precisamos evitar a entrada desses organismos dentro do nosso ambiente de produção de muda, tá bom? Caso a gente tenha algum problema, mas vamos trabalhar para que isso não ocorra, existem, né, uma série de caudas, extratos vegetais, produtos biológicos, tá bom? Tudo isso a gente vai detalhar mais quando a gente estiver falando de manejo aí agroecológico de pragas, doenças e plantas daninhas. Só que, pessoal, estamos falando de uma plantinha jovem, com poucas folhas, e que em poucos dias a gente precisa tirar ela daquele viveiro e fazer o transplantio e levar ela para o campo para produzir. Então, o tempo que a gente tem para tratar disso é muito curto, numa planta jovem, numa planta frágil. O ideal é prevenção. O ideal é prevenção. Tratar substrato, ter um viveiro bem fechadinho, né, com sombrite, com telado, tá bom? Ter um manejo bem ajustado de irrigação, ter um ambiente ventilado, tá? Muita atenção com isso. Muita atenção com isso. Pessoal, beleza. Aí a gente conseguiu fazer tudo certinho, né? Substrato ok, fizemos ali o semeio, a muda começou a se desenvolver. Pessoal, a gente tem que fazer uma prática, né, que a gente chama de desbaste e repicagem, que é o seguinte:
A gente, geralmente, pessoal, em cada célula ali, né, ou em cada recipiente, a gente coloca de 3 a 4 sementes, tá? 3 a 4 sementes. Aí, posteriormente, você vai ter que fazer o que a gente chama de desbaste, tá? Por quê? Se você deixar, né, desenvolver ali naquele mesmo recipiente de 3 ou 4 plantas, essas plantas vão estiolar, elas vão ter aquele crescimento desordenado buscando luz, tá bom? Uma muda estiolada não é uma muda de boa qualidade, tá bom? Então nós precisamos fazer o desbaste, tá? O que é o desbaste? Você vai remover essas plântulas em excesso, logo no início lá, quando emite a primeira folha definitiva, tá bom? E para onde que vai essas mudinhas que você tira, pessoal? Você faz o que a gente chama de repicagem, né? E replanta essas mudinhas que você removeu em outro recipiente, tá? É óbvio, né, pessoal, que se tiver qualquer problema fitossanitário, qualquer mancha foliar, qualquer anomalia ali que você perceba, dispense esse material, tá bom? Mas o desbaste aí e a repicagem é bastante importante para a gente obter mudas de alta qualidade e vigor aí fisiológico. Pessoal, então terminamos aí o nosso processo, né, de produção de mudas. A muda vai estar pronta quando ela atingir de 3 a 4 folhas definitivas. Novamente, estude a sua cultura, né? Busque conhecimento sobre a planta que você está trabalhando. Mas na maioria das vezes, uma muda de hortaliça com 3 a 4 folhas definitivas, ela está pronta para você tirar do viveiro e levar para o campo e fazer esse transplantio lá no canteiro, tá bom? E não é interessante, pessoal, você deixar que essa muda passe demais do tempo ali na sua bandeja, ali no seu recipiente, né? Ali no seu tubete, no seu copinho, o que for, porque senão você vai ter aquele esgotamento de nutrientes que a gente falou lá no início, tá? Então você tem um momento certo, né? Deu a hora, você tem que plantar, você tem que fazer o transplantio dessa muda, senão ela vai ficar sofrendo ali naquele tubete, naquele ambiente ali, tá bom? Pessoal, basicamente a nossa aula desse módulo era isso. Caso tenham dúvidas, não deixem de me escrever ou mesmo enviar lá no fórum da nossa disciplina. Lembrando que a gente tem também, né, aquele momento presencial para conversa, para trocar experiência, tá bom? Onde eu espero também a participação de todos. Pessoal, um abraço, até mais, bons estudos!